Fé, farda e fogo. Se esse assunto te interessa, o episódio de hoje, À Frente Podcast. Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje eu tenho a honra, um amigo, um irmão, que a gente se conhece há muitos anos. Estávamos marcando, muitas coisas acontecendo, mas o Senhor aprove hoje esse convidado muito especial, um amigo que eu estimo muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita honra. Para mim, na verdade, é um sonho realizado. Já trouxe a esposa e hoje ele como convidado muito especial, Júlio Herculano, meu amigo, pastor Júlio Herculano. Amém. Um irmão, um presente de Deus na minha vida. Alguém que eu aprendi a amar, a respeitar. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o meu convite. Sei que sua vida é muito corrida, mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é uma honra poder fazer parte desse projeto tão importante que tem tratado de assuntos de grande relevância para a nossa sociedade, de uma forma geral, e é válido também para o nosso meio cristão. Agradeço a Deus por sua vida, pela equipe, por todos que têm buscado com excelência fazer uma apresentação de conteúdo formidável para a gente poder dar visibilidade às sociedades à nossa volta. A gente entende, Júlio, quando eu quis montar esse projeto, e a gente já conversou sobre isso, o meu maior interesse sempre foi trazer a divulgação do Evangelho, trazer a propagação do Evangelho, mas não apenas do Evangelho como igreja, mas do Evangelho como uma sociedade geral. Sim. Inseridos dentro de uma sociedade, inseridos dentro de um trabalho, inseridos dentro da nossa vida cotidiana. Como o próprio Cristo fez, ele alegou que a igreja dele era uma igreja do caminho, que ela não tinha templo, ela não tinha uma imagem do Deus, como os religiosos o pediam, e o podcast ele é uma frente para isso, para a gente falar do evangelho de forma livre, sem as barreiras religiosas que nos impedem, mas também trazer para as pessoas entenderem qual que é o propósito da fé, e não achar que a fé é apenas uma área da sua vida, ou apenas só algo que você faz no domingo, ou só uma vez por semana. Na verdade, a fé, ela é a base. A nossa medida de fé, ela é tudo aquilo que nos governa. Ah, Maurílio, mas está falando de cristão, de crente? Não, está falando de base de fé, no Evangelho de Cristo, onde nós tomamos as nossas atitudes, todas elas pautadas no Evangelho. E o convidado de hoje, ele carrega isso. Ele vai falar um pouco da história dele. Júlio é pastor da Assembleia de Deus de Teresópolis. Foi fácil, Júlio, chegar lá? Não, o processo dentro da Assembleia de Deus ele é bem mais longo, né, e com muitos obstáculos. Sim. Porém, quando se tem um chamado e a certeza, permanece e é o momento que Deus quer. Sim. Tudo tem que ser no momento de Deus. Se você tentar acelerar o processo, também não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, espero, até porque é uma das coisas que precisamos entender, que não são funções, cargos que nos motivam, mas é a fé. A fé que faz com que a gente se mova com um objetivo comum, alcançar pessoas, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. Sim. E isso tudo... Hoje ele é dessa forma, hoje ele atua dessa forma, mas há muitos anos ele vem exercendo esse seu chamado. A gente conversou muito sobre isso já, a gente já teve alguns tempos de mesa muito importante. Mas uma coisa que ele sempre falou é: viva o teu chamado, mesmo que ele ainda não aconteça. Seja o seu chamado, né? Sim. Seja pertencente, seja independente de onde você esteja, qual é o rótulo que você tenha, qual é a patente que você exerça dentro de uma igreja. E isso tem a ver com a vida dele. Hoje o Júlio há 20... Quantos anos é policial militar? 25 anos. 25 anos ele é policial militar. Então, antes dele ser pastor, ele foi chamado por Deus, claro, para ser pastor, no ventre da sua mãe, como a Bíblia vai dizer. Mas ele também é policial militar. Ele exerce também a manifestação do teu chamado dentro da polícia. Uhum. Que é o que a gente sempre aborda aqui no podcast. Conta pra gente, Julião, como que você começou, sua família, seu casamento, seus filhos, sua profissão, sua carreira, para as pessoas entenderem quem você é. Na verdade, quando a gente olha para as nossas histórias, né, a minha em particular, a única forma que eu tinha de mudar de vida é estudando. Não tive pais com valores, com bens que pudessem nos ajudar, Sim. me ajudar em particular. E aí, através do estudo busquei, né, o avanço na minha vida profissional, chegando ao concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Sou formado em Direito, com especialização em Direito Penal e Processo Penal. Sou formado em Teologia, com pós-graduando em Teologia do Novo Testamento. O estudo sempre esteve à minha volta, porque era a única forma que eu tinha de melhorar em todas as formas a minha vida. E isso aconteceu dentro da Polícia Militar. Pude galgar funções importantes, funções de inteligência dentro da instituição. Chegando hoje aos 25 anos como subtenente da Polícia Militar e olho para trás, vejo o profissional que eu me tornei e com alegria, porque é Deus honrando, né? Sem precisar de arquitetar as coisas, manipular situações. É Deus dizendo, lembra do meu filho, cita o nome dele, alguém vai e fala o seu nome, e nos momentos definidores, né, necessários, Deus faz alguém lembrar do seu nome e te colocar no lugar que tem que ser colocado. Então, as minhas funções foram especificamente de inteligência. Hoje exerço uma atividade importante dentro de uma instituição honrosa que é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no extraquadro, como policial, e eu faço com muito zelo e carinho, como eu faço em todas as áreas que Deus me coloca para fazer. Sim. Então, assim, a minha vida construí minha família, tenho meus 2 filhos, minha esposa Niédia também é uma servidora pública da educação. Nós buscamos, através do estudo, melhorar a nossa vida. É verdade. E a educação fez muito parte da tua casa, né, Gil? Exatamente. Do seu casamento, da sua família, sua esposa, né? Na minha caminhada, antes de todo esse processo institucional, de concurso, né, tive amigos que tiveram a mesma realidade que eu, moravam em comunidade, só que uns fizeram as suas escolhas erradas. Eu escolhi fazer o certo. Obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. E lembrar que mãe tem um material que é comum para todas as mães mais zelosas, que é o chinelo bumerangue. Que se você desobedecesse, fazia a curva aonde você nem imaginava, o chinelo chegava. Então, eu tinha amor e temor também Sim. pela correção que poderia vir advindo de desobediência. Sim. Então, honrei pai e mãe, honro pai e mãe, e ensino isso aos meus filhos. Apanhou, Julião, da mãe? Rapaz, eu nem falo. A vara e o cajado, né? Eu ouvi uma expressão, né, que eu só apanhei uma vez da minha mãe. As outras vezes foram tentativas de homicídio. Né? É engraçado essa fala, né? Mas é uma verdade. Só que quando há aquela a intenção da correção, pode ser que a mão vá um pouco mais além, Sim. mas eu, em particular, nunca vi dentro de casa, com meu pai e minha mãe, algo maior do que o amor que eles tinham por nós, Sim. de proteção. Então, amo. Toda a correção foi necessária e só fui corrigido porque eu merecia. Né? Ninguém apanha à toa, né? Nunca apanhei do nada. Hoje eu tô a fim de bater alguém, aí era eu. Não era, isso não acontecia. Você dava motivo, né, Julião? Dava motivo. Isso e é lindo como você vê, e hoje isso não acontece, a sociedade nossa está muito distorcida em princípios e valores, né, Julião? Uhum. As pessoas, elas perderam tem medo de corrigir os filhos, tem medo de... Até a sua esposa falou disso. Tem medo de trazer ao seu filho uma realidade que, de fato, ele precisa mudar ou precisa ser punido por uma atitude errada com que a gente cometia também. E o que você entende, Júlio, na sua vida, o quanto essa parte de correção dos seus pais, princípios e valores ali, fez você se tornar quem você é hoje? A sua base. Essas correções, às vezes, até um pouco passadas do ponto. Vamos dizer assim? Mas o que é passar do ponto, né? O que é pesar mais a mão? Só sabe, eu sempre falo isso, só vai, à medida do punidor, quem tá te punindo, Júlio, a gente acha que é demais porque a gente tá sendo punido. Nós somos o errado. Né? Mas o pai e a mãe que tá fazendo com a gente isso, qual é a medida do passar ou não do ponto? Porque geralmente o pai ou a mãe que fazem isso com o filho carrega uma sensação de justiça, tipo assim, filho, eu não quero que você se torne alguém ruim. Eu não quero que você se torne alguém que tem um caráter distorcido, então é melhor eu pesar a mão sobre você hoje do que a sociedade e a vida, você viver uma vida que vai pesar a mão para sempre em você, que é a que você vive hoje na Polícia Militar, do lado ao contrário. Né? Você teve amigos, Júlio, amigos de infância que você acabou tendo que prender, que tal numa situação, na polícia, amigos que foram criados com você, que tiveram criação talvez não igual à sua,
corrigindo, apanhando. A mãe dele campeã mundial como a minha, campeã mundial de arremesso de sandália. Nunca erraram uma, meu amigo. 100% de aproveitamento, né, Júlio? Exatamente. E você teve que lidar com amigos seus na situação... Você teve alguma história que você pode contar, assim, que... Sempre com cautela essa fala, mas teve uma experiência que eu estava em incursão em uma das comunidades aqui de Teresópolis e eu me deparo com um filho de um amigo indo comprar droga. E quando eu pego aquele rapaz e abordo ele, né, e vou falar com ele, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu conheço seu pai. Aí ele olha para mim, poxa, meu pai está dentro do carro. Aí eu pego ele, vou até o carro e falo com o pai, que é meu amigo de infância. Meu Deus. E digo, cara, você e seu filho estão consumindo droga, rapaz. Eles não tinham nem comprado ainda, mas eu peguei porque eu estava preocupado dele chegar lá em cima. E aí eu chamei, porque eu conheci, exatamente. Sim. E aí eu chamei e me deparei com aquele quadro. 2 gerações já comprometidas, né, de pessoas boas, que conviveram no mesmo contexto que eu, que tiveram pais firmes, só que mesmo com a firmeza e a correção, fizeram as suas escolhas erradas. Eu fiz a minha escolha. Eu escolhi obedecer, honrar pai e mãe, eu escolhi cumprir aquilo que está escrito, né? O que é crime. Há um amigo meu, eu chamo ele de professor, Jorge Adib, ele dizia para mim, Herculano, crime é crime, creme é creme. Por quê? Porque não tem como você redefinir isso, está escrito. Você não pode ir além daquilo que está previsto em lei. O que você exceder ou o que você passar. E o Código Penal Brasileiro define o que é crime. Né? Se apropriar de coisa indevida, né? Matar alguém, né? Lesão corporal, você provocar algum tipo de lesão de pequeno, médio ou grave, né? Na pessoa. Tudo isso está definido. Agora, tem a lei moral que está aqui na minha mente, a lei bíblica que está aqui. Sim. Então eu tenho esse discernimento e eu sempre apliquei nas minhas escolhas. E eu sempre escolhi o melhor caminho. E como que o pai te respondeu? Como que esse pai amigo seu de infância te respondeu na hora? Ele só olhou para mim com vergonha, você me perdoa. E ele sabia que você era policial, né? Exatamente. Amigo. E eu falei para ele, cara, não adianta você pedir perdão para mim. Porque eu não tenho nem que te perdoar, cara. Tá tudo certo, eu te amo. Só que o grande problema é o que está acontecendo com a sua casa. É o teu filho vendo você envolvido no uso de droga e fazendo a mesma coisa. Aprendeu dentro de casa. Olha só, você tem netos. Você tem outros. Será que os teus netos já não viram isso? Como é que está a realidade da sua família? Né? Começaram a chorar. Reconhecer os seus erros, né? Como eles não tinham cometido o delito. Né? Por prevenção, fiz a abordagem, mandei eles embora, né? Eles receberam uma oportunidade. Agora, de fato, a vergonha foi tamanha que eu nunca mais os vi, né? Nas outras incursões posteriores. Sim, e você trabalhou muitos anos nessa área. Exatamente. E, Júlio, e você naquela hora, isso é engraçado, você falando e a minha cabeça fica... Você abordou como policial, mas após a abordagem você manifesta como pastor, né? Você tem ainda o equilíbrio de, na verdade, não puni-lo pela lei, mas trazer para ele uma palavra de conserto, de alimento, que é o arrependimento do evangelho, e falar, meu irmão, você está indo pela... A sua geração está abortada, você está abortando do seu filho e possivelmente é do seu neto. É isso aí. É uma sucessão de erros que vão levando e deve ser muito difícil, né, Júlio, alinhar a lei com a palavra de Deus em situações como essa, né? Você ter que discernir e parar, não, vou dar uma palavra pastoral agora pro meu amigo. E nem era pastoral, é como um amigo, né? E eu olhei para a realidade e não mencionei. Estava separado. Então o caos já estava estabelecido no ambiente familiar. Sim. Tudo que ele pudesse fazer, né, ele estava indo a passos largos para o caos já visualizado por todos nós. Sim. Né? Perdeu a esposa... Tá perdendo o filho. Já perdeu, né? Junto dele, já tá perdendo no uso da droga. E sabe lá Deus, né, o que pode acontecer com os filhos, dos filhos, as gerações posteriores. Você acredita que isso também tem a ver, Julião? Desculpa te chamar assim, mas é porque a gente é amigo, né? Fica ruim chamar de pastor, de Herculano. Não, fica tranquilo. Você também acredita que ele tá perdido em si, né? Se ele tá perdido, já perdeu a família, perdeu o filho, ele tá perdido em si, né? E você deve deparar
muito com isso dentro da Polícia Militar, dentro da igreja, dentro da sua realidade, de pessoas que estão dentro de um lugar e você vê que está perdida nas práticas, nas atitudes. Como lidar, Júlio, com a corrupção, por exemplo, dentro da Polícia Militar? Você que está aí 25 anos e com testemunho, uma página em branco, né? Graças a Deus, com relação a isso, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma denúncia. Porque eu acho que a corrupção, ela primeiro começa no homem, né? Como a Bíblia vai dizer. Tiago vai dizer que o pecado, ele começa no nosso coração. Uma vez que é contemplado dentro da gente, ele manifesta uma ação, né? Então, como lidar, Júlio, na esfera policial com a corrupção, com essa realidade, mesmo sendo um homem de Deus? Na verdade, esse é um sentimento que nasce dentro de cada pessoa individualmente, independente das situações. Eu vou falar da minha instituição, que amo e que zelo em defesa. Há 25 anos exerço a minha atividade policial militar. Há 25 anos que eu percebo que a maioria dos membros da corporação são pessoas de bem, honestas, que vivem do seu salário. Desvios de condutas, coisas pontuais acontecem, de fato, como em qualquer outra área. Só que a instituição, ela é preparada para essa defesa, para as correções éticas, morais, dentro da força. Então, eu vi muitas situações de pessoas que fizeram escolhas erradas, mas a maioria delas faz o certo. E aí o grande problema é que o que dá voz é o da minoria. É isso aqui, né? Exatamente. A minoria acaba tendo uma voz maior do que a maioria, que são pessoas de bem, trabalhadores que cumprem horário. Eu sou, há 25 anos, trabalho na instituição. Eu nunca fiz corpo mole para fazer as minhas atividades. Você gosta de ficar pegando atestado, sempre pronto. Sim. Pode ser que em serviço, em atividade, tenha alguma indisposição, mas nunca me esquivei da responsabilidade. Porque quando alguém se esquiva, alguém sai da sua responsabilidade, outro vai ficar sobrecarregado. Sim. Então, eu sempre tive esse discernimento, fazendo a minha parte. Sim. A minha parte. Eu não posso mudar outras pessoas, mas através do exemplo, poder dizer, vale a pena, é dessa forma. Meus filhos sabem como eu trabalho, o rigor que eu tenho dentro de casa. A minha esposa sabe como eu sou enjoado. Então, todos veem a minha vida com intensidade naquilo que eu faço. Isso é verdade para você, exatamente. Né? Não é uma... Então... Os colegas de trabalho também veem isso, alguns gostam, outros não gostam, mas tudo faz parte. A gente não consegue agradar todo mundo, mas isso aí são coisas do ser humano. Só que, Júlio, você falou uma coisa... Pode falar, continua. Eu vivo todos os dias por fé pelo Senhor. Sim. Faço o meu trabalho, acordo cedo, cumpro as minhas missões, as determinações são chegadas e eu faço com zelo, para que o nome de Deus seja exaltado, e as instituições sejam sempre respeitadas. Além de policial militar, eu sou servidor público. Eu tenho que servir a sociedade. Trato com respeito, trato com educação as pessoas. Não tenho a resposta e a solução para todos os problemas da sociedade. Que bom, né? Mas eu busco sempre resolver da melhor forma possível. Para que as pessoas saiam satisfeitas. Sim. E assim é a minha vida todos os dias. Mas, Júlio, essa hombridade, vou falar, antes de eu falar do que eu quero falar com relação a essa forma de servir, a forma de fazer, tanto com excelência, dentro da tua corporação hoje, dentro da instituição do Ministério Público e dentro da igreja, que isso é, infelizmente, um pecado que nós, como cristãos, cometemos, onde nós somos zelosos na obra do Senhor, mas não somos tão zelosos no serviço, não somos tão zelosos nas empresas, não somos zelosos em áreas da vida que as pessoas chamam de secular, que, no meu entendimento, não existe secular para o cristão. Se ele é embaixador em qualquer área da vida. Mas antes de eu te falar disso, qual é a diferença, e eu quero que você fale isso de uma forma mais simplista, a gente não vai conseguir entrar nisso a fundo porque não dá, a diferença da polícia militar de 20 anos atrás e a polícia militar de hoje. Você falou de corrupção, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro é comprovadamente o estado mais corrupto do Brasil. Vemos aí o Estado, de uma forma geral. Exato. Na política, principalmente de cima para baixo, vamos dizer assim, né? E na corporação, isso acaba... Você falou assim, a maioria é bom. Vamos botar aí 80-20 para fazer uma conta? A maioria é bom. Por que a gente hoje sofre tanto, Júlio, com os maus? Você acha que por silêncio dos bons?
Você acha que é pela... A gente prefere, às vezes, se proteger e o sistema tomou uma proporção tão grande, se tornou, de fato, um gigante, onde as pessoas não têm mais força de enfrentar? Você vai lidar com questões de política, você vai lidar com questão de corrupção moral, corrupção ética, transferência de lugares porque você foi cumprir, de fato, a lei ali. Como que você vê isso hoje, Júlio? A diferença da polícia de 20 anos para trás, hoje, os maus vêm se prevalecendo e os bons se calando. Como que você vê isso hoje, Júlio, dentro da polícia militar? Observando todo o contexto, eu vejo uma... Na verdade, essa corrupção ela vem de dentro das famílias, de dentro de casa, nas pequenas imoralidades. Isso aqui não é seu, mas se eu achei, eu pego. Esquece que tem um dono. Né? Algumas coisas que poderiam ser evitadas, mas que a gente não corrige lá no início. Então, as permissividades, elas vão gerando níveis de consequências. Nossa, muito forte. Na minha casa, em determinada situação, num restaurante, eu estava com a minha família e o meu filho mais velho achou o valor de R$50. Aí eu olhei para ele e falei, filho, o que você vai fazer? Não, vou avisar ali, pai, e alguém vai voltar e vai pegar, vai sentir falta do dinheiro. Falei, exatamente isso, filho. Pegou o dinheiro, deixou lá na gerência. E aí, enquanto a gente estava almoçando, né, chegou uma pessoa desesperada e procurando o valor. E quando vai até a gerência diz para aquela pessoa, ó, aquele garoto lá que achou o dinheiro. A pessoa veio até a mesa agradecido. R$50 que ia fazer falta. Sim. Eu ensinei isso, a minha esposa ensina isso para os nossos filhos, né? A questão do que é seu. O que é seu é seu. O que não tem origem legítima não é seu. E aí são princípios que a gente traz. Nós, há 25 anos atrás, né, eu vi muitas coisas acontecerem, mas uma certeza que eu tenho, sempre fui rodeado de pessoas boas. De pessoas firmes, de pessoas que protegiam, de pessoas que cuidavam, de pessoas que tinham preocupação, né, com o que poderia acontecer, porque sabia que era diferente, não era igual a outros. Sim. Então, assim, a proteção sempre existiu e por causa desse cuidado e da postura, muitas coisas não chegaram a mim. Né? Talvez por esse entendimento e porque as pessoas sabem da sua índole. Né? É dizer, eu te conheço, Maurílio, eu sei que você não gosta de coisa errada. Então, como é que eu, sabendo que você não gosta de coisa errada, eu vou levar alguma coisa ilícita para você? É o exemplo, né, que acontecia comigo. Eu lidei com muitos amigos que, com experiência e com sabedoria, me ensinaram e me instruíram a chegar a me tornar o homem que sou, o profissional que eu sou. Eu cito um amigo chamado Alexandre da Fonseca Ferreira. Ele é um grande amigo e um professor meu. Né? Um cara de inteligência, um cara que tenho admiração. Alexandre Ferreira, hoje ele é instrutor de tiros aqui na nossa cidade. Ele é uma referência para mim, um cara que eu respeito, um cara que, se eu tenho que copiar modelo e referência, é através dele. Né? Bons exemplos a gente copia sim. Né? Como a gente tem que... A vida sempre vai passar a gente vai passar por pessoas boas. E essas pessoas boas, né, elas precisam ser reconhecidas e valorizadas. Eu cito porque eu sei a importância que é citar um nome, falar da pessoa de bem. Com certeza. Então, eu poder falar outros nomes, né? Mas assim, eu faço menção desse grande amigo por conta da sua referência e influência na minha vida. Sim. Eu, hoje, 25 anos depois, eu vejo realidades totalmente diferentes da época, né? O crime se expandiu, né? Armamento, drogas, as ofertas são grandes, né? É muita procura. Se tem droga para vender é porque tem muito viciado para comprar. Sim. Você não tem noção.
de quantas pessoas realmente estão viciadas e pessoas que você nem imagina. Em vários níveis sociais. Nem imagina, né? acha que é... Exatamente. Né? Médico e todos os tipos de profissionais, né? E às vezes até dentro da instituição. Sim. A gente lida com essas situações e olha, a Polícia Militar cuida dos seus profissionais doentes, né? Não os abandona. Sim. Tem que procurar ajuda também, né? Claro. É preciso haver essa consciência de que tem que procurar ajuda. Sim. Então, a instituição, passado tantos anos, é uma instituição bicentenária. Eu só estou há 25 anos nela e vejo como ela se aperfeiçoou e melhorou. Mas a guerra é totalmente desproporcional. Né? O crime organizado tem avançado de forma descomunal. Mas as forças de segurança do Estado nunca deixaram de entrar em qualquer lugar dentro do seu Estado. Seja qualquer que seja a comunidade, a polícia estará lá, o poder público estará lá, o Ministério Público estará lá, né? O Poder Judiciário continuará agindo sempre, né, para o cumprimento da lei. Todas as instituições entram nas comunidades, com talvez alguns obstáculos, dificuldades, mas sempre vai haver a ação efetiva. Também tem a situação do querer, né? O querer é importante. Então, a gente olha todo o contexto, vê o crime avançando, a gente se preocupa muito. Ontem eu estava dando aula sobre capelania prisional. Uhum. E a gente falou de algumas estatísticas, né? E uma dessas estatísticas vai dizer que 60% das famílias dos presos tinham um contato com o Evangelho. Né? Me entenda uma coisa, o Evangelho ele muda pessoas, transforma pessoas, mas eu acho que em algum momento essas pessoas estão falhando. As gerações se comprometeram. Você, há 25 anos atrás, eu olhava, era o filho envolvido com tráfico, mas o pai e a mãe não era, o avô e a avó não era. Hoje, passados os anos, as gerações se misturaram. Filho envolvido no tráfico, pai e mãe envolvidos no tráfico, avô e avó envolvidos no tráfico. Então, a grande preocupação nossa é saber como vamos chegar daqui a 10 anos. Como é que vai ficar a realidade das famílias? Meu Deus do céu. Sim. E a gente lida com isso percebendo que o Evangelho sempre esteve à volta dessas pessoas, mas não mudaram comportamentos. Entendi. E não é por culpa do Evangelho, não. Sim. São os afrouxamentos, claro. São as facilitações. Né? A gente fala do consumo de droga. Pelo amor de Deus, a gente fala que cocaína quem usa é criminoso, porque o usuário, né, ele tem a sua tipificação também, mas se consome, compra, está cometendo crime. Né? E a gente vê maconha e tantos outros tipos de drogas, mas a gente esquece da origem. A origem é a bebida alcoólica. Eu poderia trazer argumentos, né? No briefing aqui a gente tratou de algumas questões. Eu poderia argumentar a favor do consumo da bebida alcoólica, mas não tem como. Porque o Ministério da Saúde, no nosso país, dentro do rol de drogas estabelecidos, está lá a bebida alcoólica. E se é uma droga já reconhecida pelo Ministério da Saúde, por que eu vou brincar de poder tolerar o uso desse tipo de droga? Ou suavizar ela como se ela não fosse tão pesada. Exatamente. Né? Eu entendo... Eu acho que a relativação do pecado é pior do que falar que é pecado. Exatamente. É relativizar e falar, não, pode ser um pouquinho. Exatamente. Eu tenho muita preocupação de ficar dando jeitinhos, né, para tentar aceitar as pessoas. Meu irmão, é pela palavra, pela firmeza dela. É tudo pela palavra. Sim. Eu estou aqui hoje, né, mas estou com a palavra. Né, eu acredito nela totalmente, né? E eu não posso dar jeito, acrescentar ou tirar um tio. Eu tenho responsabilidade na hora de ensinar as pessoas, né? E eu sei, ao muito que lhe for dado, muito lhe será cobrado. Eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho. Sim. Como servo. Claro. Não é com o título de pastor, não. Como servo, serei cobrado. Então, eu digo para aquelas pessoas que, porventura, dentro do Evangelho até consomem bebida alcoólica, cuidado. Cuidado que Satanás não precisa de uma porta. Basta uma brecha para se andar na vida das pessoas. Satanás não precisa de muita legalidade. Basta dar aquilo que ele precisa, a brecha para ele se andar na vida das pessoas. Tudo começa com gole, nada a ver.
aí vai com uma bebidinha aqui, social, uma brincadeirazinha aqui, daqui a pouco é uma caneca, é uma garrafa, e tá o crente lá, embriagado. E nem é só o crente, não, qualquer pessoa, né, Júlio? Exatamente. Porque eu acho que o que você tá falando de uma coisa, e é muito legal ver o quanto você fala, e talvez você fala com tanta autoridade, porque você vive isso todos os dias, né? É sua prática diária de trabalho, inclusive, que você consegue passear tanto na vida, vamos dizer assim, né, fora da igreja, quanto dentro da igreja, e mostrar o seguinte: o Ministério da Saúde, ele não vai advertir dizendo que o crente não pode beber. Ele está dizendo que a bebida alcoólica, ela é um dano para a sociedade como um todo. Isso aí. Não, ela não separa, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. Não, ela está dizendo que esse tipo de prática tem danos provados estatisticamente, em consequências que vão levar uma sociedade inteira a uma perversão. E, Júlio, eu quero que você fale disso porque dá para ver que isso é uma dor sua, né? Porque você percebe isso vivendo. E nada como, eu sempre falo isso para as pessoas que estão na igreja. Se você está na sociedade, entenda a dor da sociedade e o que você, como homem ou mulher de Deus, pode fazer para contribuir para a transformação e mudança da sociedade. Você não vai mudar ela toda. O Júlio, o Maurílio, ele não tem condições de fazer uma transformação total, mas na área de atuação que ele está, o que ele puder fazer para contribuir para a sociedade ser transformada com o evangelho, que nós possamos fazer. Não nos acovardar, não trazer como assim, não, isso não é minha responsabilidade, eu vou me calar. Não, é necessário que os bons se levantem para que os maus se calem. A gente fica com medo de assumir posições de risco, assumir posições mais duras. E eu quero que você fale de uma coisa, Júlio, e você falou uma coisa que para mim é muito importante. Eu passei por essa distorção familiar e hoje estou reconstruindo a minha história. É o quanto a perversão de princípios pequenos em casa leva a uma sociedade completamente corrupta e destruída como vivemos hoje, em todos os sentidos, moral, ético, em todas as áreas, e você levou para uma coisa que as pessoas não olham mais: a casa, a família, o casamento, o pai, a mãe, os filhos, essa relação bíblica entre o pai, a mãe e os filhos, que quando vai distorcendo, leva-se, como você falou, antigamente uma família estruturada e hoje famílias completamente distorcidas. E a gente acha, Júlio, que a culpa é da polícia, que a culpa é do Ministério Público, que a culpa é do juiz, que a culpa é do Alexandre de Moraes, que a culpa é de não sei quem, porque é muito mais fácil culpar alguém do que assumir o nosso papel como responsável de uma sociedade. A gente chama isso, né, na psicologia, eles chamam isso de ondas. É como se você vai... Como é que você vai fazer ondas crescerem? Você joga pedra. Primeira pedra que abre é aquela pedra quando bate a pedra. Eles chamam isso da família, do seio familiar, do núcleo da casa. E depois vai se espalhando. Quando você forma seus filhos, são 2 homens, cidadãos de bem, você está mudando uma geração. Você não está mudando apenas a sua casa. Fala um pouco disso, Júlio, a gente olhar para o micro, em vez de culpar a corrupção no morro, entender que isso começou dentro de casa, com a família distorcida, com princípios quebrados, com alguém te ligar e falar assim, pai, você tá aí? E você fala pro teu filho, não, fala que eu não tô. Fala um pouco disso, da família, do que você carrega, porque eu sei que você é pregador do evangelho e você é até firme pregando. Você vai ser um pregando, meu irmão. Esquece. Fala da família, Júlio, disso que você vive hoje. É muito legal isso, porque você vive a dor e você sabe onde está a solução. E você tem que fazer na sua ciclo de ação. Fala pra gente, Júlio. A família, casa, pai, mãe, homem, mulher, princípio do homem, princípio da mulher. Eu falei com você, logo no início, que eu tenho pais que... Hoje, meu pai foi recolhido aos braços do Senhor e tenho minha mãe viva. Mas os princípios ensinados por eles, né, são de pessoas simples, mas que amavam e amam sua casa. Isso aí foi fundamental para que eu e os meus irmãos tivéssemos as melhores escolhas da nossa vida, né? Escolhas que talvez aos olhos de pessoas, né, não vai dizer que são bem-sucedidos, mas naquilo que escolhemos, no valor que damos às nossas escolhas, sim. Eu me considero um homem realizado e bem-sucedido. Claro. Tá bom? Porque não é medido por bens materiais, questões monetárias. E isso, por estrutura. Exatamente. Eu tenho aplicado essas ações reais de família dentro de casa com os meus filhos. Sou muito firme com eles. Pego, levanta, vai arrumar a cama, coloca o sapato no lugar, lava a louça,
Quando eles eram menores, né, ninguém fazia nada. Papai e mamãe faziam. Agora eles têm um tamanho justo e adequado. Quase o seu tamanho já. Exatamente. Para poderem fazer as coisas, as atividades dentro de casa. Sim. Então, eles são ensinados no mínimo. É tão bom você acordar, arrumar sua cama e saber que depois de um dia inteiro de trabalho ou de estudo, vai voltar e a sua cama está arrumada para você descansar. E você mesmo que fez. Exatamente. Então, eu tenho Dá um valor diferente. Eu tenho ensinado esses princípios para os meus filhos, para cuidar de si mesmo, para que lá na frente ele não precise da ajuda dos outros para fazer aquilo que ele mesmo pode fazer. Sim. Não que seja ruim a receber ajuda de pessoas, Claro. mas eu digo que ele pode fazer de forma voluntária e responsável. Então, verdades que precisam ser ditas, essa mentirinha, pequena mentirinha, é como a do feijão. Tem mamãe que coloca lá beterraba dentro do feijão para dar um pouco mais de força àquele conteúdo. Eu, por exemplo, eu não gosto de comer angu. Sim. Você gosta de angu? Não. Eu não gosto de angu. Só polenta. Então, angu, polenta, qualquer coisa derivado, a única coisa que eu como do angu é o bolo. Sim. Fora isso, eu não como mais nada. Por quê? Porque lá no momento de escassez, de dificuldade, era misturado no feijão e na farinha e colocava para render. E eu entendia a necessidade, Sim. a dificuldade. Comia por necessidade. Minha mãe trazia uma quentinha para 3 filhos e ela ficava olhando a gente comer e não comia. Meu Deus. Era a realidade da nossa família. Mas nunca faltou. Era pouco, mas nunca faltou. Então, o esforço da minha mãe, o esforço do meu pai sempre foram reais. E eu tento trazer isso para os meus filhos. Valorizar a comida, não deixar o resto no prato. Coloca o que vai comer, coloca o que vai realmente te sustentar. Não desperdiça. Aproveita ao máximo. E eles sabem o quanto é importante. Então, é o da comida, é o da a fala da verdade, é o do respeito ao pai e à mãe, é saber que tem que ter hora para chegar, hora para dormir, hora para todas as coisas. É um controle. Como que você trata da sua esposa, Julião? Como que os seus filhos... Você é um pai extremamente rigoroso, e a gente sabe disso, mas como que você também... aí você está falando das suas ações com eles para que eles sejam transformados, mas a gente sabe que os filhos não fazem nada por aquilo que nós falamos. Ele faz ele faz as coisas conforme nós exemplificamos. Conforme nós somos, né? Como que o Júlio concilia a polícia, o pastor e também um pai? Porque, na verdade, eu quero que vocês entendam, eu quero que o Júlio fale disso, é que o Júlio, além de tudo isso que ele está falando, ele também é homem, ele é casado, ele é marido. E como trazer, Júlio, para a gente não ter uma distorção social lá na frente, igual a gente está tendo hoje, de moralidade sexual, perversão de drogas, perversão dos princípios, onde é mulher com mulher, homem com homem, está tudo certo, é a normatização daquilo que é completamente contrário aos princípios familiares. Como que você mostra para os teus filhos como que você é como marido, seu filho, como que vê você tratar sua esposa, que eu acho que é isso que falta para mim e para você entendermos o que é formar uma sociedade saudável. Não é ser um super-homem fora dela. É ser um marido decente, segundo as Escrituras, e é ser uma esposa decente, segundo as Escrituras. Consequentemente, seus filhos também o serão, porque vão ver dentro de casa que a verdade que você prega é a verdade que você vive e tem uma coerência na tratativa entre homem e mulher, marido e mulher. Como que é, Júlio? O Júlio, marido agora. O pai a gente já viu, meu amigo. Vacilou, havaiana. Mas, pé no pescoço. Pé no pescoço. Mas como homem, Júlio, marido. Importante reafirmar o papel do homem. O homem servo, o homem filho de Deus, o homem que cuida da sua casa, ele é protetor, sacerdote e provedor. São funções que não são negociáveis dentro de uma casa. A minha esposa sabe quem eu sou. Ela trabalha, tem as suas ações, as suas atividades, mas o principal provedor e cuidador e sacerdote da casa sou eu. Sim. Então, ela é comum, ela entende e não temos dificuldade em discernir isso para os nossos filhos entenderem. Sim. Ela sabe e reconhece isso e reafirma junto aos meus filhos. Eles sabem que a autoridade é do pai. Vai lá e pergunta ao seu pai. Se ele disser, tá tudo certo. Se ele disser não, obedeça. Eu vou conversar com ele,
mas é ele quem vai decidir. Não há invalidação, né? Não há uma invalidação de poderes ali, exatamente. né? Não há... Cada um no seu lugar? Não há competitividade no ambiente familiar. Oh. Cada um faz a sua parte. Perfeito. Né? E no final, o denominador comum, o bem comum da família. Sim. Todos estarem bem relacionados, firmes e protegidos, direcionados. A Nied já é uma mulher formidável, uma mulher inteligente. Eu tivesse que me casar com ela 30 vezes, eu me casava. Dia 31 agora, mais um ano de casamento. Casamos em 2023, então são 22 anos. 23 não, 2003. É 2003. 2003. São 22 anos caminhando juntos. Eu conheci, casados. Tava namorando ainda, hein? Ele namorava com ela ainda. Casados. Então, assim, eu tenho uma alegria de dizer que o casamento vale a pena. Sim. Nós acreditamos na indissolubilidade do casamento. Você chegaria onde você está hoje sem a tua mulher? Não. Você acha que seria... Você teria hoje a estrutura que você tem, seus filhos muito bem criados, que eu sei que você passou muito tempo da tua família fora de casa por conta das suas profissões, né? O Júlio, ele estudou, fez faculdade, trabalhava, tudo isso, fazia seus trabalhos extra, polícia militar, e muitas das vezes quem suportou toda a pressão... A ausência até. A ausência é a tua esposa. É. Você estaria onde você está hoje, Júlio, se não tivesse teu casamento? Primeiro entender que vivemos por fé. Claro. E aí, quando vivemos por fé, a gente começa a gerar sonhos dentro dessa caminhada cristã. E um desses sonhos era o casamento. Eu, assim, tive muita preocupação, e isso é sério que eu vou falar. Antes de me passar no concurso público, antes de me estabelecer melhor profissionalmente, eu tinha um medo de tirar a Nied já de dentro de casa ganhando um salário mínimo. Sim. E eu quero que me entenda que não é um problema ganhar um salário mínimo. Mas você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo, tirando uma menina de dentro de casa. Se eu estou dizendo, olha, pai, eu quero casar com a sua filha, eu tenho que dar um mínimo de recursos para ela viver bem junto comigo. Então, esse era um grande medo meu. Um salário mínimo, não pago um aluguel, as contas de casa. E eu me preocupei muito. Houve um determinado momento que eu pensei em terminar. E eu cheguei a falar, Nédia, não dá. O medo era grande. Né? E eu falei numa tarde, no outro dia eu volto, Nédia, vamos desfazer tudo aquilo que foi falado ontem. E ela, prontamente. Mas ela entendeu o meu medo. Claro. Mas ela falou assim, Júlio, estou com você. Vamos estudar, vamos melhorar. Rapaz... Nos empenhamos, um ano depois, passamos no concurso público, eu e ela no mesmo ano. Sim. E avançamos, melhoramos a nossa vida, né? Mas construindo juntos uma caminhada. Sim. Talvez se eu não tivesse com ela, não teria me empenhado dessa forma. Tanto, né? Teria seguido essa outros medida, caminhos, vamos dizer exatamente. Assim, né? Sim. Mas ela me fez bem. Isso, pra você entender uma coisa, e eu vou deixar o Júlio continuar falando, saia dessa paixão florida, desse relacionamento romântico, onde tudo é coração e flores e caixa de bombom, porque não é. Quando você for cortejar alguém, quando você for se relacionar com alguém, tirar uma mulher ou até um homem mesmo do seu seio familiar, entenda que a responsabilidade agora é sua. Você não vai viver de amor, querido. Você vai ter que trabalhar. Então, às vezes, não é colocar o dinheiro na frente do relacionamento, não. Porque geralmente tem pessoas que começam a sua vida sem nada. Realmente se dão as mãos a um casal, como ele mesmo fez, ele se propôs a dar a mão para a mulher dele, para, na época, namorada ainda, e falar, vamos construir um futuro juntos, diferente da realidade que nós temos hoje. Eu não posso te dar hoje, mas eu estou me projetando para juntos construirmos algo. Isso serve para você entender que quando você for escolher alguém, seja um homem, seja uma mulher, entenda aonde você quer chegar e se essa pessoa que está com você vai caminhar a caminhada que você quer caminhar. Porque juntos fica muito mais fácil ou menos difícil. Hoje ele está aqui 20 e poucos anos depois falando. Eu tenho certeza que quando isso começou, ele não sabia o que ia acontecer. E sabia a dificuldade que seria. Na verdade, pelo medo da dificuldade, ele já queria terminar o relacionamento. Pelo seu senso de responsabilidade. Pelo senso de construir algo, de construir uma família sem ter recurso. Mas ele entendeu uma coisa. Hoje eu não tenho, mas juntos vamos construir algo.
Então que você entenda que o relacionamento não é baseado em flores, não é baseado em bombom, nem baseado em séries da Netflix. A realidade não é essa, né, Júlio? A vida não é essa. Você tem que ter compromisso, sim. Você vai tirar alguém, vou falar a gente como homem, né? Você vai tirar alguém de casa, do conforto da família, do conforto de um lar. Mas entenda, a instituição do casamento é só a instituição mais importante que o homem pode ter. Isso aí. Né, Júlio? Eu tenho me preocupado em ensinar dentro de casa meus filhos a fazerem as suas escolhas pela Bíblia, pela fé. Para que lá na frente eles não tenham que consertar mais escolhas. Então, eles têm sido direcionados para isso. Eu tenho visto resultados, por exemplo, pequenas coisas. Hoje eu tenho um filho de 16 anos que já leu o Novo Testamento todo. Sim. A maioria das pessoas dentro da igreja não sabem que tem a carta de Judas com um único capítulo. Meu filho de 12, que fez 13 anos agora, dia 22 de maio, o Lucas, ele também leu o Novo Testamento todo. São coisas que são ensinadas dentro de casa. A obrigação de pai e de mãe. Leu a Bíblia? Eu não obrigo. Leia a Bíblia, senão vai ficar de castigo. Nada disso. Eu só pergunto, leu a Bíblia? Ele já sabe. Foi no futebol? Jogou videogame? Agora tem que ter um momento da Bíblia. Eles sabem da importância e eles fazem isso. Agora, se eu não ensinar, não instruir, eles não vão ter esse hábito. E aí, se não tem o hábito agora, lá na frente também não vão. Não vai ter. Então, eu sei o quanto eu sofro hoje para ler a Bíblia, Júlio. Eu sei o quanto eu sofro para estudar, eu sei o quanto para mim é difícil eu faço uma força, Júlio, para adquirir conhecimento absurdo, porque eu fui ensinado a estudar para passar na prova da escola, tirar 6. Eu não fui ensinado princípios e valores que são indivisíveis e negociáveis, porque eu fui criado num lar com outra medida de fé, numa religião afro, e quando eu fui lidar com conhecer esse livro que está na sua mão aí, meu amigo, o quanto é difícil, Júlio, depois de 26 anos de idade, começar a beber dessa fonte, começar a se apaixonar pela Bíblia, se apaixonar pelo Evangelho, lendo, tendo que sentar. Eu vejo a diferença, e a gente até se emocionou agora recente. Os meus filhos hoje estudam na Legacy, que é uma escola cristã, que é uma escola que antigamente não existia, né? Legado, exato. É uma escola incrível, assim. E a gente se emocionou, minha esposa, a gente falou assim, amor, nós estamos fazendo dever de casa com eles e na página do dever de casa tem um versículo bíblico. Os nossos filhos, eles estão se relacionando com a palavra na vida, vivendo. Os meus filhos também é obrigatório lá em casa ler a Bíblia todos os dias, na parte da manhã. E eu falo para minha esposa quanto isso faz diferença. Hoje não vemos a diferença. Hoje nós não sabemos. Mas quando tiver com 20, com 15, com 16, com 17, eles vão falar, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. E isso para mim, para você é diferente porque eu vim de uma outra criação. Eu sei, Júlio, a diferença que faz. Porque eu não tive isso. E eu sei o quanto eu me esforço. Eu acabei minha graduação, vou fazer uma pós-graduação também esse ano. Eu começo uma pós-graduação esse ano. E quanto é difícil. Eu faço um esforço maior. Porque isso não é natural para mim. Eu tenho que me esforçar cada vez mais, me dedicar cada vez mais. Não é fácil. Então, vale a pena. Vale a pena saber que teu filho daqui a pouco vai escolher a carreira dele, vai escolher a profissão dele. E eu falo disso com muita senso de responsabilidade. Quem eu vou entregar para uma mulher? Eu tenho 3 filhos homens. Quem eu vou entregar para a noiva, para a esposa do meu? Eu tenho essa preocupação desde que meus filhos nasceram. Eu falo para minha esposa direto, eu falo, amor, minha maior preocupação é quem, no dia do altar, no dia do sim, eu vou entregar para a mulher? Ou eu vou deixar um casamento? Qual é o homem que eu estou entregando para essa mulher? Eu penso muito nisso. Para que ele não passe pelo que eu passei, para que ele não viva o que eu vivi. É uma nova história, uma nova criação, é um novo entendimento. A Niedja, minha esposa, ela já tem orado por uma esposa para os meus filhos, para os nossos filhos. Sim. E essa é uma preocupação de mãe, de todos nós. A gente também quer que os nossos filhos tenham responsabilidade de tirar a filha dos outros de dentro de casa. A serem protetores, o cuidador, o provedor da família. Para isso, eles têm que estudar. Sim. Uma dedicação altíssima
ao trabalho para que eles tenham recursos mínimos, coisa que eu não tive lá atrás. Eu ofereço aos meus filhos e eles precisam valorizar. Dentro de casa, eles têm um exemplo. Ele tem pai e mãe que estudaram, que se graduaram. Eu e minha esposa, nós temos 2 graduações cada um. Nós nos preocupamos com a educação. E eu tenho um livro que está em stand-by há alguns poucos anos. Já falei. Né? Mas eu estou querendo até terminar esse ano o livro. Mas a NIED, em contrapartida, já escreveu 2 revistas a nível nacional pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para adolescentes e pré-adolescentes. Coisa linda, né? A minha esposa, serva da nossa casa, está lá. É uma escritora, professora, educadora. E a gente não teve alguém que facilitasse. Ela passou por um processo, ela passou por uma escolha e alcançou. Dentro da família, e isso é bênção sacerdotal. Pastor Israel, eu aprendo isso na casa dos meus sogros. Meus sogros são uma bênção. Pastor Israel, irmã Marli, eles são referência para mim. E a bênção do cuidado pastoral tem sido para os filhos. É o Kleiderman, que é médico veterinário, é o Wycliffer, que é juiz, né? É a Niédia, que é uma educadora de primeira linha. Sim. E a gente tem visto Deus agir no cuidado. E eu trago isso como exemplo para também ensinar aos meus filhos. Claro. Recentemente, o Wycliffer, o irmão dela, recebeu uma medalha Tiradentes, a maior honraria no estado do Rio de Janeiro, pela Alerj. O pastor Israel sentou na tribuna da Alerj para olhar e falar como pai e pastor. E eu falei para os meus filhos, papai não vai poder ir, mas eu faço questão que vocês estejam lá nesse momento importante do tio. Claro, pô. Para ver que é para todo mundo. Sim. O tio Wycliffer nunca teve parente... Facilidades, não, né? Que facilitasse a vida dele. Ele é o primeiro do judiciário. É através do estudo e muito esforço. O Wycliffer sempre disse, olha, eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esforçada. E o esforçado avança talvez mais do que aqueles que têm uma intelectualidade diferenciada. E eu, de fato, comprovadamente, entendo que o esforço tem muito mais eficácia, na maioria das vezes, nas ações da nossa vida. Os meus filhos foram lá e eles ficaram maravilhados com tudo que aconteceu. E eu olhei para eles e falei, isso é para ver que Deus cuida e honra a família. É a bênção para vocês também. É claro. Só que vocês precisam buscar, Sim. sendo fiéis na presença de Deus. Sim. Então, o nosso trabalho, todo o nosso esforço, a educação que é proposta no ambiente familiar, e a começar do exemplo de pai e de mãe, ela vem trazendo essa bênção do Senhor. E eu não posso me esquivar dessa responsabilidade. Eu tenho o dever, a obrigação de apontar para os meus filhos. É esse o caminho. Sim. É essa a direção. Sim. Porque se eu não fizer, outros vão fazer de forma errada e eles podem sair do caminho por causa da minha omissão ou irresponsabilidade em não ter cuidado do caminho dos meus filhos. Sim. Então, assim, é uma referência, é uma responsabilidade que eu tenho no ambiente familiar e eu trago esse legado para minha casa. É o legado dos meus sogros, mas é o legado do meu pai e da minha mãe. Um Paraíba, lá de Massaranduba, que veio construir a sua vida no Rio de Janeiro, com pouco estudo, ou quase nenhum estudo, mas numa vida simples, sempre mostrou que tem que ser homem. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, seja homem. Sim. E é exatamente isso. A gente olha para Davi falando para Salomão nos seus últimos momentos, ele dá 3 conselhos para Salomão. Um pai aconselhando seu filho antes da sua partida. Ele diz, esforça-te. É a palavra que tem que ser válida para todos nós. Sim. Conselho de pai para um filho, de líder para liderado. Seja esforçado. Seja esforçado. Segundo conselho, guarda os mandamentos. Guardar a palavra. Eu tenho que instruir. Sim. Eu tenho que ensinar. É a Bíblia. Sim. Gênesis, Apocalipse. Está escrito aqui. Tudo aquilo que eu preciso de resposta para a minha vida e para a vida da minha família. Sim. Eu não posso abrir mão do conteúdo da palavra de Deus. E terceiro conselho de Davi para o seu filho, Salomão. Seja homem. Olha a palavra tão curta, mas dita para um filho. Seja homem, meu filho. E parece que é homem óbvio. na atitude. Parece que é óbvio, né? Homem exatamente. Não é óbvio.
Homem no comportamento, homem nas ações, homem nas escolhas. É dizer sim e não, e não se esquivar da sua responsabilidade. Né? É ser homem no trato. Ele é ser enfatiza, homem, né? Seja homem. É ser homem na pontualidade, ser homem no estudo. Né? Quando eu falo de homem e mulher nas ações. Ser humano, né? Exatamente. Então, a Bíblia, ela nos dá a direção para tantas coisas. Sim. E essa é uma relação de pai e filho que a gente precisa valorizar. Claro. O esforço tem que ser comum de todos. Sim. Né? O cuidado com a guarda da palavra é de todos. Né? E a atitude do ser homem no agir, no cuidado, deixa eu te falar, ninguém interfere na minha casa, Maurílio. Sim. Quem cuida da minha casa sou eu. Claro. Quem dita as regras sou eu. A minha mulher sabe que eu sou o cabeça, o responsável pela minha família. Não estou dizendo que sou uma pessoa autoritária, né, e não saiba patriarcal, ouvir. Né? Exatamente, mas ela sabe da autoridade bíblica. Claro. Né, que há do homem dentro de casa, homem de palavra, homem de honra, homem de fé. Sim. Eu vou validar o que você está falando, que é tão legal isso, para as pessoas entenderem. Ser o homem, como você está dizendo, parece que quem está ouvindo acha que é uma coisa patriarcal, onde ele governa e ele anula a esposa dele. Sabe uma coisa que eu tenho certeza por conhecê-lo e conhecer sua esposa? É que tem a atitude que a sua mulher toma quando você, na sua ausência, porque você não está todos os dias, assim como eu também não estou, é que ela já toma a atitude sabendo quem você é, quais são os seus passos, como é teu coração e quais são os princípios que norteiam e governam a tua vida. Então, se vocês têm como medida de fé o mesmo princípio que é a palavra, ela conhece teu temperamento, conhece teu jeito, está com você há muitos anos, e não tem ninguém que conheça mais você nessa terra do que a tua esposa. Eu costumo dizer, e eu faço uma ilustração, que a mulher na vida de um homem, ela é a representatividade do Espírito Santo na terra. Por quê? É a pessoa que mais te conhece e é a pessoa que tem mais condições de te auxiliar e de te transformar. A peça fundamental de uma transformação de um homem, de uma mulher, de um casal, é o marido e a esposa, porque não tem ninguém que conheça você melhor do que o teu parceiro de vida. Então a tua esposa toma atitudes, eu tenho certeza, quando na sua ausência, baseadas em quem você é, baseado no que fundamenta a casa de vocês, o que norteia a casa de vocês. Você não anula. Na verdade, você somatiza com quem ela é e com quem você é. Vocês se complementam para que a casa seja governada pelos mesmos princípios. Porque você não é governado por um princípio e tua esposa por outro. A balização, a estruturação da casa é a mesma. Então, consequentemente, não vai ter esse tipo de disputa que acontece muito nas famílias hoje. Essa disputa de dizer quem falou mais alto, quem deu a direção, quem fez. E quando dá errado, a culpa é de quem? Na verdade, quando você tem unidade, e a Bíblia trata disso no casamento, quando você tem unidade, quando pesa para os dois. Vocês podem errar. Se permitam errar. Tenho certeza que o Júlio, nessa criação dos filhos, ele errou em alguma hora. É óbvio, ele é um ser humano. Ele é pai, ele é ser humano. Mas quando o erro acontece, é muito mais fácil de se consertar o erro quando existe unidade. E quando não existe unidade, o que o diabo faz? E agora eu vou trazer a parte espiritual. Ele se coloca no meio do casal. E isso é o que nós mais vemos hoje. As famílias distorcidas, onde a mulher tem que dar ordem, o pai quer dizer que é mais do que o outro, fica uma disputa de poder. E não existe casa que subsiste com dois governos. Biblicamente trazendo, o Senhor é o cabeça do marido, o marido cabeça da mulher, e a mulher é a estrutura da casa. É a pessoa que vai, junto com o marido, governar. E muitas das vezes, a Bíblia diz, Júlio, que na verdade o homem ele dá as direções, mas quem faz com que elas se cumpram é a mulher. Numa guerra, quando o imperador ou qualquer líder de exército vai dar uma guerra, é ele que está dando tiro? Não. Ele só vai dizer, faça. Quero que faça assim, 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 assim. Mas quem faz cumprir é o corpo. Quem faz cumprir é toda a totalidade daquele povo que está ali. Você, às vezes, não está tomando a atitude, você não está tendo a ação. Você está mandando fazer. Ou dando uma direção de governo. E é assim que tem que ser as famílias bíblicas, né? A família do Júlio é perfeita? Não, ela é saudável. E isso fica claro para a gente entender que é sim um modelo a ser seguido, um modelo a ser... como que faz, Júlio? Me ensina. Tenha humildade de, quando você não souber fazer, chamar quem sabe. Chamar quem tem autoridade para fazer. Meu sogro faz 39 anos de casado agora, em julho. E eu falo para ele, tem coisas que ele faz que eu falo, cara, eu não preciso nem perguntar. O cara tem 39 anos de casado. Ele chegou até lá. Meu pai acabou de falecer, mas meu pai teve 34 anos de casado. Minha madrasta é uma mulher incrível. E eu falo, cara, eu tenho que aprender com esse pessoal. Eu tenho a humildade de entender, olhar para você e falar, Júlio, me ensina. Reconhecer a autoridade. Porque como que eu reconheço a tua autoridade, Júlio? Não é pela sua posição policial,
não é pela sua patente na igreja, é pelos seus frutos. É por aquilo que eu vejo na tua vida. Eu sempre te tratei como amigo, nunca te tratei como nem policial, nem como pastor. Mas sempre reconheci o que acontece, porque eu falo, cara, calma aí, esse cara tem coisa pra me ensinar. Eu preciso ter a hombridade de aprendê-lo com ele, né? E o que você... E agora eu vou fazer pra gente continuar no papo. Mostrar para as pessoas que, como eu falei no começo, e queria que você falasse isso, sai do meio, do âmbito apenas da religião, como religioso, ser zeloso na obra, mas ser zeloso também no trabalho, ser zeloso também nas partes, como você disse, o horário, o compromisso, ser o melhor funcionário, como José foi no seu cárcere, para entender o seguinte: manifestar o reino de Deus não tem a ver com 1h30 de culto, 2 horas de culto. A nossa base de fé, a Bíblia, ela é a nossa base de fé total, de vida, que está uma Bíblia, que ela é a base de fé total, não apenas uma área da minha vida, não apenas uma área da sua vida, Júlio. Fala para o pessoal entender o que é manifestar o reino de Deus e a vontade de Deus em todos os lugares, como você faz, sua esposa faz como diretora de uma escola pública, que é uma área dificílima de atuar, mas sem negar a fé, entendendo que você foi chamado para aquele lugar e você vai fazer tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Eu admiro muito a minha esposa, porque em tantas coisas, mas dentro do trabalho dela, ela lida lá, vamos colocar uma estimativa, 400 alunos, e por trás desses 400 alunos tem pai, mãe, tem irmãos, então vai se multiplicando para 1.200 pessoas, é mais do que uma igreja. Muito mais. Eu estou falando num sentimento de espiritual, e ela exerce a sua atividade para o cuidado e proteção daquelas crianças. Eu vejo o empenho, não é só dela, é de toda uma equipe. Sim. Mas eu vejo o carinho, né, por conta de Deus na vida dela. Quantas crianças tiveram oportunidade através de um abraço que ela deu e que aquela criança ou adolescente não esqueceu e mudou sua vida. Nédia tem uma aluna que veio com a sua família para a nossa igreja. E uma das decisões foi porque eu conheço a tia Nédia. Se ela está lá é porque é um lugar bom. E toda a família veio. Isso é forte, né? Entendeu? Então, essa é a bênção de onde a gente está. Sim. Assim é no meu ambiente de trabalho também. As pessoas sabem que tem o Herculano, mas tem o pastor Júlio Herculano também. E eu nunca neguei a fé, né, e nunca escondi isso. Todos sabem. E engraçado que onde chega é o pastor, mas na hora do trabalho efetivo, da ação, esquece o pastor e é o Herculano. Sim. E é o trabalho que tem que ser feito. Sim. Então, ali aonde eu exerço a minha atividade, eu faço bem feito a minha função. Escrevo um relatório bem feito, faço o meu trabalho bem elaborado, cuido com zelo para que a instituição sempre seja protegida e dessa forma todos sejam alcançados, até quem está do outro lado, na proteção, na observação e no cuidado. Sim. Isso é Deus. É para honrar a Deus. Esse é o evangelho, né? Exatamente. É saber que em algum momento, né, alguém vai falar de você, não é porque você está bajulando, né, preparando caminhos, não. É porque alguém sabe que você é uma pessoa diferente e reconhece o seu esforço e trabalho. Sim. A sua responsabilidade vai dizer, não, o Maurílio é um homem diferente. Sim. Eu preciso dele do meu lado. Sim. Eu preciso dele nas atividades A e B porque eu confio nele. Isso você conquista. Sim. Você não compra e nem pede para ninguém. Claro. Isso tem que ser conquistado. Sim. E dentro do Evangelho, a gente aprende esses princípios. Fazendo o nosso melhor, a Bíblia fala que o preguiçoso deseja coisa nenhuma alcança. Pode sonhar um monte de coisa, mas se você não fizer o mínimo, que é o do seu esforço de melhorar e de dar qualidade a tudo que você faz, então você não vai conseguir avançar. Sim. Eu retorno ao exemplo do meu cunhado. Muito esforço, mas não tinha ninguém para indicar ele. Não. Aqui você vai por esse caminho. Ele aprendeu. Conversou, amigos que também começaram a coadunar com o mesmo entendimento. Quando ele disse que queria ser juiz, a maioria das pessoas riram dele à sua volta. Pô, juiz, o cara não tá. O cara tá começando, já quer dar braçada, já chegar onde a maioria quer e não consegue. Só que ele manteve foco. Sim. Eu sei aonde eu comecei,
aonde eu estou e aonde quero chegar. Sim. Eu não parei. Sim. Continuo a sonhar coisas grandes para minha família. Sim. Continuo a sonhar coisas grandes para os meus filhos. Continuo a sonhar coisas espirituais para minha casa. Agora, eu preciso entender que se não tiver a presença de Deus, a direção de Deus, não vou conseguir êxito. Sim. Eu tenho que ter palavra. Sim. Eu tenho que ter entendimento da busca em oração pelas coisas espirituais. Sim. E Deus confirma. Deus confirma através das ações, através de portas que Ele abre. Nem todas as portas são abertas por Deus, mas as que Ele abre, discernido pelo Espírito, entre. Sim. E vai dar tudo certo. Sim. Até portas que se fecham na nossa vida, né, que Deus fecha, é porque são necessárias para a gente recuar, reconsiderar algumas coisas, avaliar, para depois retomar a caminhada e avançar. A gente tem que fazer isso em todo momento, tá? Sim. Então, a família busca a melhor qualidade de trabalho, a melhor qualidade no ambiente familiar, a melhor qualidade dentro do culto. Eu falo do cuidado no trabalho, mas na liturgia de culto, eu tenho um zelo muito grande. Não é só um zelo meu, é um zelo de todos nós que fazemos parte da casa de Deus. Claro. O zelo no rito, no cuidado. Lá na minha casa, meus filhos foram ensinados a prestar o culto e eu não levava biscoitinho, não levava balinha para eles ficarem quietos. Não, eles tinham que sentar do lado e aprender também, prestar atenção no culto. Todo, né? O Lucas e o João, mamãe, o que fulano tá falando? O pregador tá falando? O que papai quis dizer com aquela mensagem? Eles Curiosos, estavam lá, né? e a minha esposa sempre direcionando. Balizando. Estava ali, exatamente. Então, o zelo também começa dentro da casa de Deus. No cuidado, na responsabilidade de horário, Sim. no compromisso com o reino. O zelo, né, na hora de prestar o melhor louvor. Eu sou eu sou desafinado, Maurélio. Eu não sei cantar. Eu sei, e eu também não me considero um grande pregador, mas eu sou esforçado, que faz o melhor. Mas no que eu sei fazer, faço com muito zelo, com muito carinho e responsabilidade. O povo precisa receber uma boa palavra, palavra pensada, palavra estudada, palavra que deve trazer a reflexão. Sim. Então, se não tiver essa dedicação, a gente está falhando. A começar de dentro de casa, a começar no ambiente de trabalho e dentro da igreja. E se você não é zeloso com em nada? todo lugar tem que fazer o seu melhor. Sim. Fazei o melhor, com zelo, com amor e responsabilidade. A gente avança. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, está instruindo Timóteo, e ele fala assim, vai chegar um tempo que você vai ter que discernir aonde está Cristo em você e você em Cristo. Ele chega ao ponto de dizer para ele assim, meu irmão, vai chegar uma hora que você não vai saber onde você está em Cristo, Cristo está em você, porque nós nos tornamos um com Ele, a tal ponto de que não tem como dizer aonde que está, aonde que é tudo um só. Chega Paulo e fala assim, meu filho, nós precisamos talvez caminhar nessa verdade. Eu acabei de perder 2 pessoas que eu amava muito, que foi meu pai e a empregada da minha casa. 22 anos na minha família, uma pessoa que conquistou espaço no nosso coração, e perdi meu pai logo assim, no mesmo mês, Júlio. E aí, tivemos uma imersão bíblica de Filipenses lá na igreja com o pastor Roberto Laurindo, um mestre na palavra, um irmão, um amigo. E eu já li essa carta de Filipenses, eu acho que umas 595 mil vezes. Naquele dia, Júlio, eu entrei na sala, acabei de perder meu pai e a moça, tipo assim, tinha 15 dias. E eu sentei e ele começou a falar do contexto de Paulo, como que ele foi preso, como que era a prisão de Paulo. Eu já tinha visto disso várias vezes, já li isso várias vezes, mas naquele momento eu comecei a ouvir ele falar, e o Senhor começou a falar comigo, e ele começou a dizer todas as dores, todo o contexto, todo o pano de fundo que estava ali em Filipenses, toda a realidade da casa de Lídia, tudo o que aconteceu. Foi uma imersão completa do primeiro capítulo até o último. E o Senhor perguntou assim pra mim, você acha que está sofrendo? Aí eu parei, olhei, fiquei pensando, aí começou a escorrer uma lágrima assim no meu olho, assim na primeira cadeira. E eu falei assim, Senhor, me perdoa porque tá doendo, mas teve homens que sofreram muito mais do que eu tô sofrendo por amar o Senhor. Para mim, hoje, tá lendo a Bíblia, como você tá com uma na mão, teve mártires, pessoas que morreram pelo Evangelho. E eu tô
nessa tristeza profunda por realidades. Não é que não existe o sentimento. Existe o sentimento de dor, de luto. Mas eu falei, eu não me permito mais ficar assim. Porque se eu um dia disse pro Senhor, eis-me aqui, eu tenho que entender, tende para a alegria de passar por várias provações. Que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai te causar esperança e perseverança. Então tudo que eu estou passando ainda continua sendo ínfimo, perto do que homens de fé passaram para que a gente tenha a verdade do Evangelho. Para a gente que tenha acesso à palavra, para que a gente tenha acesso à Bíblia como medida de fé. E eu acho que o Evangelho é exatamente isso, entender que até onde está Cristo em nós, a gente está em Cristo. Mergulhados, imersos numa realidade onde eu não posso separar o policial, eu não posso separar o pastor, eu não posso separar o pai. Nós todos somos um. E tudo tem a ver com ele. Em todas as áreas, todas as ações. Tudo tem que ter a ver com ele. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa realidade. Né, Júlio? É verdade. Eu tenho me preocupado em... Se quiser falar com você, pode falar, viu? Fica à vontade. Em fazer sempre menção desse cuidado no nosso contexto de trabalho. As pessoas precisam conhecer quem você é. Você se apresenta como o Júlio, mas o Júlio Herculano, profissional, que sabe de onde vem e para onde vai. Tem uma referência bíblica e que vai fazer tudo da melhor forma possível. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu recebo ordens, né, e cumpro essas ordens legítimas, ordens previstas em lei. Né, cumpro-as com muita dedicação e zelo, mas faço sempre por amor a Deus. Então, assim, é pela palavra que a gente vai ver os resultados de toda a nossa caminhada. E eu, em particular, eu cito aqui também a simplicidade da maioria das famílias de nossa cidade e do Brasil, né, que mesmo com pouco conhecimento, com poucos recursos financeiros, mas fazem o seu melhor na proteção das suas famílias. A gente não está distante desse contato, dessa busca da proteção da família, mas a gente está entendendo que isso deve ser melhor dito, tem que ser valorizado, tem que ser reafirmado. Sim. Porque quem está fazendo certo parece que está se destoando, né? O errado parece que está prevalecendo, e o que está fazendo certo está caminhando a passos largos para uma derrota que não é a realidade. Sim. Quem faz o certo vai colher o que é certo. Sim. É que o certo se tornou errado e o comum se tornou certo. O que a comum faz, o comum é feito, se tornou verdade. E o que é certo se tornou errado. Porque a perversão do certo e a perversão do errado é a partir do seu ponto de vista, Júlio. O que é certo e o que é errado? Para você, o certo tem a ver com a palavra, com as leis. Você é um praticante, você trabalha hoje num lugar que é um cumpridor das leis. Isso é para você, mas e para quem não tem as mesmas medidas? Na verdade, são questões morais, éticas, Exato. Né? Sim. E a gente tem por base a Bíblia. A gente precisa desenhar, que alguém nos explique que mentir é errado. Não. Todo mundo sabe que mentir é errado. Tirando até a Bíblia Falar palavrão. Todo mundo sabe que palavrão não é algo bom a ser dito. Sim. Mas a gente tem um discernimento, a sensibilidade. Isso está intrínseco em nós. Sim. Né? A gente tem questões éticas que precisam ser pensadas com a luz da Bíblia Sagrada. Claro. Existem ferramentas dentro da teologia que vai nos apontar para alguns questionamentos válidos. Né? Quer ver uma coisa? Em caso de uma pessoa estuprada que gerou uma criança, a gente aconselha ao aborto? Qual é a mensagem para essas pessoas? Pela Bíblia, a gente acredita até o fim na vida. E a vida começa na concepção. Claro, sim. Então, não quero aqui também polemizar, não, porque são questões bem longas e extensas para serem tratadas. Mas, por exemplo, sou contra aquela pílula do dia seguinte. É abortivo. É abortivo. A gente fica achando comum essas coisas. Eu estou falando que é comum não sendo dito dentro do ambiente familiar. Sim. É tão estranho eu Fez falar, alguma coisa, toma um remédio. Exatamente. Teve relação sexual com não alguém. era mais fácil ter dito, o casamento sexo é só no casamento? Não seria melhor dizer isso? Ensinar? Mas o brasileiro, ele é expert, Júlio, em resoluções após o acontecimento. Dá o jeitinho dele. Ele não é prévio.
ele é paliativo. As leis do Brasil, você estudou direito, e as leis do Brasil, a maioria das leis do Brasil são criadas depois do acontecido. Para remediar. Não é preventivo, verdade. A gente não, isso vem da cultura do brasileiro, e o americano, se você vai pegar a Constituição dos Estados Unidos, ela é a mesma Constituição há muitos anos, é o que norteia a nação. Há muita coisa aconteceu, né? Tem as leis dos condados, as leis que mudam, que altera cada estado ali, mas nós somos expert em usar antibiótico e não usar vitamina para proteger o acontecimento. Nós não trabalhamos previamente, Júlio. Concorda? Concordo. A gente acaba apagando incêndio, em vez de prevenir o incêndio. Tá pegando fogo, vamos apagar. Tá pegando fogo, vamos apagar. Mas calma aí, o que faz para não acontecer isso? E é o que você tá falando. Pô, pílula do dia seguinte, ela é um remédio abortivo. Mas quando você não ensina pra sua filha ou pro seu filho que o sexo foi feito pro casamento, você vai ter que apagar incêndio, meu amigo. Exatamente. Usa camisinha, cuidado com doença, cuidado com não sei o quê, cuidado com não sei o quê. Você, na verdade, está ensinando seu filho a ser alguém que vai se mover depois do ocorrido. E não antes. Não ensina princípios e valores, Júlio. Aí você vai ter que ensinar mesmo a não ter consequências ainda mais graves dentro daquilo que você fez. O que o aborto é, Júlio? O aborto nada mais é do que uma resolução simples de algo grave que você cometeu. Você não se guardou, você não se protegeu, você não escolheu o seu parceiro certo. E aí você vai fazer o quê? Vou resolver o meu problema. Eu vou sacrificar uma vida. E você, eu não vou nem falar isso na internet para não dar problema. Porque se você falar, comparar o aborto é um homicídio. Concorda? Concordo. É um homicídio. O que essa criança tem a ver com isso? Tem previsibilidade em lei. Exato. E como ensinar, Júlio? Como as pessoas vão viver? Se você falar isso de uma sociedade do jeito que nós estamos, você vai ser destruído, meu irmão. Você usar a Bíblia para falar a verdade, eu acho que é o melhor caminho. É a palavra. Então, ela diz que você precisa defender princípios do casamento. Né? Ainda que a gente viva realidades diferentes, comunidades familiares totalmente contrárias ao princípio bíblico, e a gente entende as mutações dentro da sociedade. Mas o princípio não pode deixar de ser ensinado. Sim. A gente acredita na indissolubilidade. Mesmo que meu pai e minha mãe não tenham vivido isso, mas eu tenho que ensinar o que é certo. Você precisa ensinar para os seus garotos a serem homens e entender a responsabilidade de se contrair um matrimônio lá na frente. Com certeza. Isso deve ser fundamentado dentro de casa. Eu não posso negociar essa verdade. Só que o grande lance é que essa garotada, quando você fala disso aí, começa a questionar. Ah, mas fulano já se separou, o pastor já casou 3 vezes e tá no 4º casamento. Meu irmão, a Bíblia é uma só. O que... Eu vou ser sincero, vou ser bem pesado no que eu vou falar. Eu não concordo com pastor divorciado. Se eu, como pastor, abrir mão do meu casamento, largo o ministério, me desqualifico. Como é que eu vou falar de casamento se eu não perdi a referência? Como é que eu vou falar para os meus adolescentes e jovens se guardem, se preparem, se protejam, se eu não tenho condições de argumentar pelo exemplo? Exato. Então eu tenho, firme a minha palavra e minha posição, mas é da Bíblia. Eu não vou ficar dando jeitinho para agradar pessoas. Claro. Eu não vou ficar dando jeitinho para trazer números de pessoas para junto de mim. Eu preciso defender a palavra. A porta é estreita. E a porta estreita que nos leva ao céu, ela precisa ter as defesas da palavra, dos princípios familiares, ditos e descritos de forma tão clara. Bíblicas. Mas, Júlio, o que você está falando é tão forte e leva para um lado assim que a gente vai entender uma coisa, e se eu estiver errado você pode me corrigir, a relativização dos princípios da fé por não cumprimento de muitos é como se nós estivéssemos fazendo novas leis. Porque tem um monte de gente na fé, ou líder de igreja, pastor, separando e tendo um monte de casamento, a gente se acha comum. O que é exceção. A gente não pode tratar isso como uma exceção da regra. A Bíblia diz que é um matrimônio. Eu não estou condenando quem já casou 2 vezes, 3 vezes, pelo amor de Deus, não. Eu não sei qual é o contexto. Nós temos que analisar friamente cada vida, cada relacionamento, cada família. Isso. A palavra é bem específica para esse momento. Eu não tenho como tratar todos os desdobramentos das escolhas familiares. Sim. Né?
tudo deve ser tratado no seu contexto, de Exato. fato. Só que eu estou falando para pastores, É. para liderança. É outra régua, né? A gente tem que ter referência. Sim. A gente tem que ter padrão bíblico. A gente não pode brincar, porque o reino de Deus, ele é tudo menos motivo para ser achacoalhado aí fora, com deboches e desrespeito. Pergunta quem não é crente se acha maneiro o pastor ter casado 3, 4 vezes. Não acho. Nunca vai achar Sim. que eu não quero sair para mim, não. Sim. Faz parte dessa análise. E a régua é para todos nós. E eles avaliam o evangelho segundo as nossas práticas. Exatamente. Então, realmente, os princípios éticos e morais, eles têm que estar norteados pela palavra. A gente não vai dar jeito, né? Sexo só depois do casamento. Jovem, adolescente não faz sexo, né? A não ser... Pode fazer uma pergunta que me deu aqui no coisa? Como que você lida? Isso serve para você que está me ouvindo. Nosso público aqui, em média, é dos 25 até os 45 aí. Eu já ouvi isso várias vezes, tá? Pessoas que já tiveram... vamos dizer assim, um cara nunca foi cristão, mas tem 40 anos de idade, conheceu uma mulher, se converteu, conheceu uma mulher. E eu já escutei isso várias vezes, Júlio. É raro alguém com 40 anos guardar os princípios, cara. Se guardar sexualmente, se guardar, não pular etapas. O que você mais vê em casamentos mais maduros, vamos dizer, as pessoas que casaram mais velhas, é assim, não, a gente vai morar junto, a gente vai ceia, se conhecer. a gente ceia, a gente faz as coisas. E como lidar, como dizer para alguém que tem uma idade, já teve uma experiência, uma bagagem de vida, que independente da sua idade, o princípio ele não é revogado por conta das suas experiências anteriores, meu amigo. O princípio ele é negociável. Como que você, não sei se você já lidou com isso, de pegar casais que se conheceram lá mais velhos, mais maduros, e os caras querem fazer do jeito deles e colocar Deus naquilo, e Deus tem que se adaptar a essa realidade. O que fazer e o que falar para quem está ouvindo a gente, que tem essa idade, quer casar e tem uma família baseada em Deus? Aurélio, eu sei que não agrada o que eu vou falar, mas é importante defender a fé. Sim. Nós não damos jeito para relacionamentos cristãos. Estou falando de crentes, pessoas que querem se batizar, pessoas que querem participar de Santa Ceia, pessoas que têm uma carteirinha de membresia, né, carregada na sua carteira. E que para ter essa carteira, né, tem que seguir as normas ditas pela instituição, pela igreja, pela sua liderança. E a liderança nunca vai dizer o contrário do que eu estou falando. Casamento é único, tem que ter relacionamento sexual no casamento, né? E aí a gente lida com uma realidade dos dias de hoje, que as pessoas se casam tardiamente, se preocupam mais com a formação profissional e depois vão se preocupar em constituir famílias, né? O perigo está no sexo antes do casamento. Tá? É fornicação. Sim. Fornicação. Sexo com pessoas, entre pessoas que já são casadas, adultério. Mas de pessoas que são solteiras e que praticam a sexualidade de forma ativa, são pessoas que praticam a fornicação. É biblicamente falando condenado. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então pode participar de Santa Ceia, pode carregar até a carteira de membro, mas está ilegitimado para estar no céu com o Senhor. Sim. Se ele vier e arrebatar a sua igreja, não estará preparado, estará desqualificado. É a Bíblia, não sou eu que estou falando. Júlio, você tem que pregar a graça, tem que falar do amor de Deus. O amor de Deus, né, faz com que algumas coisas sejam reconsideradas. Não há reconsideração sobre questões de pecado. Pecado é pecado, desde que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Sim. Você não pode brincar com o rei. É o reino de Deus. Você precisa defender princípios e mostrar isso através das suas escolhas, né? No casamento, agora eu vou falar para pessoas casadas. Pessoas casadas, pode tudo dentro do quarto? Não. Pode usar pornografia num ambiente familiar, sexual com marido e mulher? Não pode. É perversidade, imoralidade. Está comprovado que a pornografia é um mal que tem acabado com famílias, com o relacionamento saudável de um marido e de uma mulher. Pornografia que tem tido facilitação do acesso através dos celulares. E as pessoas estão brincando. É pecado. O demônio, o Satanás não brinca de ser
Satanás. Ele está à estreita. É como diz a carta bíblica, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, porque ao nosso derredor estão os demônios. Que possam tragar. Exatamente, que buscam tragar. A gente tem que ter esse cuidado. É uma batalha espiritual real que vivemos. Qual é a consequência, Júlio, de quem vive? Porque assim, eu já escutei isso várias vezes. E são perguntas que são, de fato, muito pertinentes, tá, Júlio? Eu acho que um pecador, quando ele chega para você, ao ponto de querer tirar dúvidas com você, é porque, de fato, tem algo no coração dele querendo ser transformado. Ninguém vai questionar uma coisa que não importa para ele, né? Eu já fui questionado sobre isso. Tá, Mário, tudo bem, eu comecei a ter relação sexual aqui. Qual é a consequência disso? Se eu não deixar de ter? De não deixar de abrir mão da fornicação antes do casamento, de, por exemplo, ir casar, isso acontece muito no nosso meio, de você se juntar, amaziar, morar junto com a pessoa. Quais são as consequências que a pessoa pode ter? Quais são os lugares que ela pode dar brecha para o inimigo acessar dentro da casa dela e que ela nem vê e acha que porque aceitou Jesus depois ou vai casar depois, isso também serve, muita gente faz isso, permanece um tempo na fornicação, 1 ano, 2 anos, mora junto. Aí porque casou, acha que agora tudo é novo. Tudo tá ali, tá tudo validado, vamos dizer assim. Eu tenho, assim, observado algumas escolhas de pessoas no ambiente familiar que me causam um pouco de estranheza. Em que sentido? Fazer as escolhas para caminhar para o céu juntos requer de nós, né, o abrir mão de algumas práticas. Quando a pessoa não abre mão dessas práticas, ela pode estar indo para todos os lugares, menos para o céu. Porque no céu entra quem está vivendo num processo de santidade permanente. Quem vive num processo de santidade permanente se guarda, não fala palavrão, não engana, não defrauda ninguém, né? Trata, honra pai e mãe, cuida da sua casa, da sua família, né? Não traz perversidade e moralidade para o seu ambiente familiar. Não traz o diabo para sentar na mesa, né? Você vai pensar lá atrás a palavra sodomia. Procura a definição de sodomia. É pesadíssimo. Aí, sodomizar, cópula anal. Cópula anal. É extremamente claro dizer que a cópula anal é sodomizar pessoas, né? Mas as pessoas trazem essa sodomização para práticas reais do ambiente familiar. E aí eu pergunto, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas as pessoas, não, Júlio, é fácil você falar essas coisas, mas quem tem que dar conta da minha família sou eu. Quem tem que cuidar das coisas da minha casa sou eu. Quem vai dizer o que é certo e errado sou eu. Bem verdade que você tem a decisão, homem, mulher, dentro do seu ambiente familiar. Mas a decisão espiritual bíblica, se você for diferente do que está escrito aqui, você vai caminhar a passos largos com a sua família para um inferno preparado, real, existente. E eu não estou aqui dizendo que essa é a única escolha, não. Há o outro caminho, há o caminho da porta estreita, há o caminho da salvação por Jesus Cristo. E quando você escolhe, né, a bênção, escolhe a realidade bíblica da sua prática familiar, você não vai praticar pecado. Você não vai mentir, não vai adulterar, não vai trair, nem em pensamento, porque você busca viver uma vida de santidade no ambiente familiar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do seu trabalho, tudo requer práticas de santidade em todo momento. Separação do pecado, a esperança de uma vida eterna com Cristo tem que ser uma realidade na minha e na vida de todos aqueles que professam essa fé. O cuidado, a proteção tem que ser real para a sua família, para a sua casa. Enquanto servos, quem não tem compromisso com o reino, né, vai seguir os padrões deles. Do mundo. Né? Mas eu estou falando de reino. Estou falando de gente que precisa ter um cuidado. Quem está de pé, cuide para que não caia. Tem que entender a responsabilidade espiritual nisso tudo, porque a gente está tratando com salvação. A gente está tratando com uma eternidade preparada para aqueles que permanecerem até o fim. Concorda comigo, Júlio? E aqui eu quero caminhar para a gente encerrar esse assunto e a gente já caminhar para o final. Concorda comigo, Júlio, que tudo que você falou é exato e concreto, mas tem uma coisa que também faz muito sentido
em você que está se relacionando com alguém, e você, mulher, principalmente as mulheres, quem tem o poder de controlar a sexualidade no casamento antes dele acontecer, 80% é da mulher. A mulher tem mais estrutura para lidar com isso do que o homem. O homem tem todos os seus... a fisiologia do homem, né? Essa coisa, esse ímpeto, esse desejo, né? Hoje tem muito homem que não deseja muito uma mulher não, né, Júlio? Mas tem uns homens meio frouxos aí. Mas, para você que está... Vou falar para você, mulher, que está se relacionando com alguém, com um homem, que ele tem por desejo pular etapas. Ele tem por desejo de fazer, cumprir os desejos carnais dele dentro do relacionamento. Eu tenho uma verdade para te dizer. Primeiro, ele não ama Deus sobre todas as coisas. E segundo, ele também não te ama. Porque amor, amar o Senhor estabeleceu em João 3,16 o seguinte: se eu te amo, eu tenho uma ação correspondente a esse amor. Qual é a minha ação? Morrer por alguém. Então o Senhor estabelece: Deus amou o mundo. Qual é a ação que Deus tem para demonstrar para o mundo que ele o ama? Entregando é uma ação, entregar é um verbo, e é uma ação de morte. Entregar aquilo que tinha de mais valor para cada um de nós. Se você que é homem diz para sua namorada que você a ama e você não consegue respeitá-la a ponto de só no dia das núpcias, lá só no dia da sua lua de mel, conceber o corpo dela, primeiro, você não ama Deus. Segundo, você não ama a pessoa que diz que ama. Porque amar é uma ação correspondente àquilo que você está dizendo que faz. Se você não consegue, porque o seu corpo, porque o seu desejo carnal, você não a ama de verdade. Você não a ama a ponto de tomar todas as atitudes baseadas no seu egoísmo e na sua necessidade carnal. Em vez de se anular, cuidar de si, se proteger, fazer um jejum, cuidar de si, para quando chegar no casamento, na núpcias, você olhar para sua mulher e falar: eu te respeitei, eu amo você, eu te guardei para esse dia. E entender que você vai ter a oportunidade de ter a relação sexual com quem você ama de verdade pro resto da sua vida. É um outro ponto. O primeiro ponto que o Júlio abordou é o ponto do Senhor. Meu irmão, você está fazendo isso, está caminhando a passos largos pro lago de fogo. Vamos dizer assim, né? Sem falar da parte temporal do acontecimento dos fatos. Mas se você também diz que ama alguém, as suas ações têm que ser correspondentes a esse amor, né, Júlio? Exatamente. Senão vai em contramão. Não, eu te amo, mas eu quero fazer isso. Você está negando a sua palavra. Recíproco o sentimento, né? Sim. De respeitar e de ser respeitado. De saber os limites e de ter também limites. Sim. E de, dessa forma, andar juntos em comum acordo até que ele venha tudo de forma harmônica. Amar com a singeleza do cuidado, da proteção, o puxar a cadeira, o abrir a porta, a gentileza é fundamental. Sim. A gente olha o exemplo de Abigail e Nabal, a gente vê um homem ríspido e ignorante, um homem pesado nas palavras, de um outro lado uma mulher que amava o ambiente familiar e que mesmo com as suas adversidades, protegeu o seu marido. Sim. Né? Abigail é um exemplo a ser seguido de mulher cautelosa, sábia, responsável. Nabal tinha um comportamento e o que me parece que tem pessoas que querem trazer alguns comportamentos nabalístico para dentro da sua casa. Né? É o bater a porta com ignorância, né? É o de reclamar que a comida tá muito salgada, tá com pouco sal, tudo é ruim, roupa mal passada, tudo é motivo para reclamar. Não tem paz no ambiente familiar, não tem graça, presença, não sabe respeitar e dessa forma conversar. Tem que ter comunicação dentro de casa, né? No ambiente familiar. É necessário a gente fazer uma avaliação da nossa condição hoje e sempre melhorar. Eu preciso melhorar como homem, preciso melhorar como pai, eu também, como marido, eu preciso melhorar como sacerdote. Todo momento, sempre melhorar. Saudoso pastor Joaquim Couto, ele dizia, sempre melhorando. O nosso sentimento, e é um dever nosso, de sempre trazer qualidade para a nossa vida, para o nosso ambiente de trabalho familiar e ambiente eclesiástico. Fazer o nosso melhor sem olhar a quem, para a glória de Deus. Eu tenho uma vontade tão grande de ver meus filhos melhores do que eu. Eu não tenho medo de acreditar no potencial das pessoas. Eu não tenho medo de olhar para minha mulher e dizer, vai mais, vai além. O ambiente nosso de família é um ambiente em que não tem competitividade e todos vão sempre melhorar. Sim.
É uma guerra que a gente luta junto, né? É isso aí. Gente, para caminhar para o fim, vou pedir para o Júlio olhar para essa câmera do meio aqui, antes de a gente falar dos nossos patrocinadores. Como sempre, Júlio, dos meus convidados aqui, eu tenho a honra de dizer que nós somos patrocinados, nós temos a colaboração da editora Agnus, né, que faz grandes livros de grandes nomes. Esse livro aqui é do Luciano Subirá. Todo nosso convidado ganha um presente da editora Agnus, que tem nos abençoado, que manda material todos os meses pra gente abençoar os convidados. Mas antes de eu entregar esse presente pro meu amigo, eu queria que ele desse uma palavra para você que está nos ouvindo nessa câmera do meio, para a gente caminhar aí para o encerramento desse episódio. Para mim é uma honra poder participar desse podcast, à Frente Podcast, com meu amigo Maurílio Júnior, e dizer para você que está aí nos ouvindo, há uma palavra de Deus para sua vida em João, capítulo 10, versículo 3, que diz: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. É Jesus se apresentando como bom pastor e trazendo 3 principais características deste bom pastor. Primeiro, as ovelhas ouvem a sua voz. A gente tem que conhecer o nosso Senhor. A gente tem que conhecer esse Jesus da Bíblia, e é através da Escritura, através do seu reino, que a gente vai ter essa sensibilidade para ouvir a sua voz. Mas há uma segunda característica importante. Ele, o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Significa que há intimidade, há relacionamento, há proximidade do seu pastor, o pastor das ovelhas, com os seus liderados. Acredite, Deus sabe quem você é, a sua realidade, o que está vivendo. Ele está no controle de todas as coisas. E uma terceira característica importante é que diz no final do versículo 3, e as traz para fora. O pastor traz para dentro do curral, mas haverá momentos também que a gente tem que sair desse curral. E aí, quando traz para fora, o pastor vai à frente, protegendo e preparando o caminho, livrando dos perigos deste caminho. Quando ele traz para fora, ele está dizendo: vou estar com você, vai dar tudo certo, acredite, o bom pastor te ama e ele quer bem pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Maurílio. Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Para mim, foi uma honra participar de um primeiro podcast da minha vida. Assim, estava nervoso, estou nervoso ainda, mas acredito que consegui, com toda a simplicidade, comunicar pela graça de Deus, e espero ter atendido aquilo que foi proposto aí por você, que é grande amigo. Eu não posso ficar elogiando tanto, porque acabar chorando aqui, porque você é um grande amigo mesmo, e eu te conheço lá de trás, quando ainda era adolescente, e como Deus mudou a sua vida, a sua história, para estar aqui hoje, se tornar o homem que você é, responsável, pai de família, um líder da sua casa, sacerdote, protetor e provedor. Amém. Essa é a missão. Deus te abençoe. E assim, ele está falando isso porque ele me conhece há mais de 20 anos, né? Eu conheço o Júlio. O Júlio namorava, o Wycliffe, que hoje é um juiz, ele estudava direito em Friburgo ainda. O Kleiderman, né, é meu amigo de infância. A gente começou a ser amigo com 14 anos de idade. Né? Nós temos 37 hoje, então são 22 anos. Nós fazemos aniversário uma semana um do outro. Mas é uma honra para mim ter você aqui. Você, de fato, é uma pessoa que tem me ajudado muito, contribuído para o meu crescimento. A gente sempre conversa muito, e eu digo para você que está ouvindo a gente: tenha alianças com pessoas, tenha relacionamentos com pessoas que vão fazer você crescer. Eu acabei de ter uma conversa com o Júlio umas semanas atrás. Ele me deu conselhos que eu não queria ouvir. Né, Júlio? Eu não queria ouvir aquilo que ele falou para mim, mas ele falou: faça isso, meu filho. E eu, como obediente que sou, até por reconhecer a autoridade que ele carrega, eu dei um passo para trás e fiz exatamente aquilo que ele pediu para mim fazer, por conta de entender que eu olho para a vida dele e falo: esse homem de Deus tem algo para me ensinar. Então tenha mesas com pessoas que vão edificar a tua história, a tua casa, a tua família, e vão muitas das vezes dizer para você aquilo que você não quer ouvir. Porque o crescimento só vem quando nós somos confrontados a uma nova realidade, quando nós somos expostos a uma nova realidade e uma visão de alguém que já passou por onde você passou. Quando eu contei para ele o que estava acontecendo, e foi muito engraçado, para vocês entenderem, ele falou assim: meu filho, eu passei por isso mais de 10 anos. E eu olhei para ele e falei: meu Deus, então foi assim que eu fiz, foi assim que eu consegui, e hoje, se eu estou onde eu estou, se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque lá atrás eu dei um passo para trás. Então, como é bom aprender, e eu não vou deixar de dar esse presente para você, do mestre da nossa geração, Luciano Subirá, A Voz de Muitas Águas, é o último livro que ele lançou, da editora Agnus.
A Voz de Muitas Águas é um presente para você, depois eu vou escrever nele, mas é um presente para você, meu amigo. Para você, tá aqui embaixo nosso patrocinador, a editora Agnus, que patrocinou esse livro, que nos presenteou, que nos deu esses presentes todos os meses para a gente abençoar os convidados, para a gente trazer. E como é uma característica minha, eu sempre almejo pelo crescimento das pessoas que estão perto de mim. Então, se eu não tiver o conhecimento e eu tiver o material para dar, eu vou dar esse material para que as pessoas cresçam. E também nosso patrocinador, que tem nos ajudado, que tem trago todos os meses a sua contribuição. O Chaparral tá aqui embaixo, ó, olha aí aqui embaixo, ó, no QR Code. Vai lá, pede seu lanche, pede lanche para sua família, contempla lá ele, fala, ó, vim lá do podcast, faça seu lanche, peça seu lanche pra gente tá junto vendo esse episódio. Pra mim é um motivo de muita honra, mas mais uma vez, toda honra, toda glória seja dada, entregue e devolvida ao dono da nossa vida, que se não fosse ele, nenhum de nós estaríamos aqui e seríamos consumidos pela nossa ira, pelo nosso desejo carnal. À Frente Podcast, que Deus te abençoe. Ó, vou botar a rede social do Júlio aqui embaixo, quem quiser seguir ele, lá você sempre tem uma palavra de vida. Fala de coisas policiais também, ele coloca lá coisas das operações dele. Que Deus te abençoe. À Frente Podcast. Amém.